Tema de hoje: incredulidade. A gente está vivendo um tempo hoje que as pessoas parecem que não têm mais fé, elas estão incrédulas. E a gente chegou num ponto que para muitos, até o simples fato de ir à igreja, num culto, gera dúvida no coração. Tipo assim, eu vou no culto para quê? Chega lá, Deus não vai ouvir minha oração, porque eu oro, não acontece nada. Para que eu vou no culto? Vale a pena gastar esse tempo lá na igreja? Para que eu vou participar de um culto, sendo que, por mais que eu vá, por mais que eu ore, por mais que eu busque, não acontece nada? E aí essa questão que eu quero estudar com os irmãos hoje: por que não acontece nada? Na cabeça de muita gente, não acontece nada. Mas em cada culto que nós temos aqui, e as igrejas têm por aí, que invoca o nome de Jesus, Deus está presente, Jesus está presente, e aonde Jesus está, coisas maravilhosas acontecem. Agora, o problema é Jesus? Não. Bom, Jesus, ele pega os seus discípulos e vai para a cidade onde ele foi criado. Chegando lá na cidade onde ele foi criado, ele percorre algumas sinagogas e começa a falar do amor de Deus, começa a falar da presença de Deus, começa a falar como Deus é bom, como Deus quer salvar, curar, libertar. E aí algumas pessoas que o viram falaram assim: mas esse cara aí não é o filho de José e Maria? A gente não conhece os irmãos dele, ele não trabalhava com o pai lá de carpinteiro e tal? Que esse cara aí está falando essas coisas? E o texto diz que muitos ficavam maravilhados com o que Jesus falava. Mas o próprio Jesus disse: olha, na sua terra o profeta não tem muitas vezes honra, porque mesmo sendo Jesus, estando na sua terra, e lá ele podia fazer muitos milagres e maravilhas, ele não fez. Foi o lugar que ele menos atuou espiritualmente, foi na sua própria cidade, na sua própria terra onde ele foi criado. E por quê? Porque quando as pessoas estão acostumadas a ver, isso é um fato, quando a gente recebe pregadores aqui, os pregadores vêm, trazem mensagens abençoadas e tal, mas muitas vezes as coisas que eles trazem, pregam, são coisas que nós já pregamos aqui. Usam uma outra forma, um outro modelo e tal, mas basicamente são as coisas que nós ensinamos. Mas como é novo, como vem de fora e tal, então isso gera nas pessoas aquele desejo de participar. Nada errado em relação a isso. A questão aqui é que quando as pessoas elas se acostumam no sentido de ficar assim, sossegadas, já estou acostumado, é por isso que eu não vou na igreja, porque eu oro, não acontece nada. Chego lá, é sempre o pastor que prega, ou os pastores que tem lá, e enfim, irmãos, vamos orar aqui pelas pessoas que estão enfermas, vamos levantar um clamor. Vamos, porque eu estou orando mas eu vou ajudar a orar aqui. Aí o pastor Jackson vem aqui, começa a orar, às vezes quase desmaia aqui, fica meio tonto, quer dizer, tonto não, como é que fala? Ele fica assim, porque ele gasta mesmo, da sua energia. E muita gente ora e tipo assim, mas está orando. Quantas vezes já citou o nome dessa pessoa e não acontece nada? Então, o que eu quero te trazer hoje aqui, meu irmão, é que a gente está vivendo esse tempo. Aí você fala assim: poxa, mas veio o pregador aqui e disse assim: lá no sertão Deus está fazendo milagres lá. E Deus está fazendo milagres no sertão, de todos os tipos.
Aí você fala, e por que não acontece milagres aqui? Não acontecem milagres aqui por nossa culpa. Porque a gente está tão acostumado a viver aqui, está tão boa a vida aqui em São Paulo, nesse estado, que igreja, servir a Deus e tal, para muitos é só um detalhe. Veja, um adendo aqui, eu entendo, muitas pessoas moram longe, trabalham até tarde da noite, existe aquela coisa terrível de trânsito que a gente acompanha diariamente. Todavia, quando você quer, quando você acredita, você se esforça para chegar lá, para participar, enfim, eu posso citar aqui as pessoas, os namorados, por exemplo, namoradas, quando você começa a namorar uma mina. Aqui na igreja a gente teve um irmão aqui, tocou com a gente aqui, a futura esposa dele era lá da Zona Leste. Sabe onde o Judas perdeu a quarta bota? Era mais ou menos lá perto. Então ele vinha aqui, tocava às vezes no culto de manhã quando era escalado, quando era escalado à noite. Quando ele era escalado à noite, aí ele ia de manhã cedinho lá. E Jesus amado, era uma luta, sem carro, era 2 ônibus, um metrô, um táxi, um cipó, para chegar na casa da mina. Por quê? Porque ele acreditava que aquela mina era a mina da vida dele. E por conta disso, ele se esforçava. Nada contra também. Eu também já fui assim. Quando namorava tal, fiquei noivo, também já fui assim. Jesus amado, né? Escrevia carta, porque eu acreditava que, né, o negócio ia rolar. E pelo menos até hoje rolou, são 39 anos e tal, né? Agora, por que as pessoas não vão à igreja? Por que as pessoas estão desacreditando? Por que a gente está vivendo nesse tempo aqui muita falta de amor, de desejo, de fé? Aliás, o próprio Jesus, interessante esse texto, que o próprio Jesus, no momento de ministração com seus discípulos, ele estava ensinando para eles algumas coisas relacionadas ao reino dos céus, alguns milagres que Jesus fez, principalmente parábolas que Jesus contava. Jesus contava algumas parábolas que eram histórias comparativas, e algumas delas os discípulos não entendiam. Por exemplo, Jesus falou assim: poxa, vai ser difícil, por exemplo, um rico entrar nos céus. E por que ele falou isso? Porque chegou um jovem para ele e falou assim: mestre, ou então, bom mestre, que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: bom mesmo só tem um Deus. Agora, você quer herdar a vida eterna? Você cumpra os mandamentos, ame seu pai e sua mãe, esse. Aí ele: mas isso eu já faço. Aí Jesus fala: mas falta uma coisa em você. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Ou por que Jesus pegou pesado com ele? Porque a fé daquele rapaz estava na sua riqueza e não em Deus. Jesus não estava interessado no dinheiro dele, Jesus estava interessado na vida dele. E o texto diz que ele baixou a cabeça e saiu triste. Aí Jesus olha e fala assim: poxa, vai ser difícil entrar um rico no céu. Não impossível, mas vai ser difícil. Aí os seus discípulos falam assim: poxa Jesus, então como é que será? Aí Jesus olha para eles, Lucas capítulo 18, versículo 8, diz assim: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quando Jesus voltar, será que ele vai encontrar fé? Porque fé está relacionado com credulidade. Hoje nós vivemos um tempo de incredulidade. As pessoas hoje são incrédulas, mas existem pessoas crédulas. Quando você é uma pessoa crédula, quando você tem fé, e a Bíblia, um texto muito conhecido, eu vou citar apenas para refrescar a memória, Hebreus 11:1,
Na versão NVI diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em outras versões diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas a gente crê. O que o escritor de Hebreus quis dizer com firme fundamento? Porque geralmente um fundamento, ele tem que ser firme para suportar o que vai ser construído em cima dele. Ele quis dizer que quando nós fundamentamos a nossa fé em Deus, a gente começa a acreditar em coisas que a gente não viu ainda, mas a gente sabe que vai acontecer, porque nós temos fé num Deus vivo, num Deus poderoso, num Deus que pode fazer qualquer coisa a qualquer momento. Inclusive a Bíblia diz que para esse Deus não existem impossíveis. Não existem impossíveis para o nosso Deus. Então eu repito o que eu falei no começo: a questão não é Deus, não é Jesus, não é o Espírito Santo, a questão somos nós. E segundo o dicionário, fundamento é um conjunto de regras básicas de organização, de funcionamento de uma instituição, um funcionamento de um esporte, de um estabelecimento. Toda empresa, toda igreja tem uma regra, tem um fundamento. A igreja evangélica, a igreja cristã evangélica, ela está fundamentada em quem? Em Jesus Cristo, Senhor e Salvador, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, vive para sempre, tem todo o poder nos céus e na terra. Tem outra igreja, a católica, que está fundamentada na vida de Pedro. Se você estudar sobre isso, você vai ver, a igreja católica, o fundamento dela é Pedro. A igreja cristã evangélica, o fundamento dela, ela está fundamentada, tem uma base. E essa base chama-se Jesus. Aquela chamada pedra angular. Quando você faz uma construção, para você acertar o ângulo, geralmente os pedreiros colocam assim alguns tijolos para formar um ângulo, para ele ter ideia de como vai construir. E a Bíblia diz que essa pedra angular, essa pedra que dá o ângulo, que dá o firmamento, que dá a direção, é Jesus. E Jesus falou: vocês, para aquela época, para os hipócritas, fariseus, vocês rejeitaram a pedra que se chama angular. Ou seja, existem alguns fundamentos dentro da igreja cristã evangélica, irmãos, que a gente não pode perder. A gente tem uma vida espiritual. Quais são alguns fundamentos da vida espiritual? Amor. Você quer mostrar que você tem Jesus, que você nasceu de novo, você precisa aprender a amar. Você precisa aprender a perdoar, você precisa aprender a orar, você precisa aprender a ler a Bíblia, guardá-la no teu coração e praticá-la. Você precisa ter fé, enfim, entre outros fundamentos. Então, falar sobre fé num tempo onde as pessoas estão descrédulas ou incrédulas, elas não creem mais, é meio complicado você falar de fé para as pessoas hoje em dia. E o interessante é que nós usamos da fé todos os dias. Todo dia a gente usa a fé. Essa fé considerada natural, comum, que está em nós. Por exemplo, você chega na pessoa e fala assim: olha, amanhã eu te encontro lá na estação da Praça da Sé às 9 da manhã. Ou então, olha, amanhã nós vamos fechar aquele negócio. Ou então, olha, amanhã a gente se vê, amanhã nós vamos viajar, tá? A gente se encontra e vai. O que é isso? Isso é fé. O agricultor, ele tem tanta fé que ele pega os grãos, pega as sementes e lança. O que ele está fazendo? Fé. Ué, como é que ele sabe que aquela semente vai germinar e vai dar fruto? Ele não sabe, mas ele faz isso porque ele crê que plantando, haja visto os outros anos, todas as vezes que ele plantou, deu, então ele vai plantar, porque isso é fé. Quando você fala para a pessoa assim: amanhã eu vou te encontrar em tal lugar, isso é fé. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã, como é que você marca um compromisso se você não sabe? Ou seja, nós temos fé em nosso coração. A questão é que a gente precisa
aprender a usar esta fé que nós temos em nós mais profundamente na vida espiritual que nós temos também. E existem, N textos na Bíblia que relatam pessoas que viveram pela fé. Hebreus mesmo, você lê ele, o capítulo 11 inteiro, vai citar vários nomes de pessoas e tal. Na época de Jesus, e eu me lembro, toda vez que eu falo a época de Jesus, eu me lembro agora do sertão, porque na época de Jesus as pessoas eram simples, muito simples. Me permita até essa expressão aqui, em nome de Jesus, as pessoas eram mais ignorantes culturalmente falando. Era mais fácil controlar as pessoas e tal. Mas quando Jesus chegava com a mensagem do Evangelho, quando Jesus se aproximava das pessoas, gente, cegos foram curados, mudos foram curados, surdos foram curados, pessoas aleijadas foram curadas, pessoas que tinham problemas nas suas vidas, como aquela mulher do fluxo de sangue, enfim, todos os milagres que você vê relacionado na Bíblia, você vê que as pessoas, elas depositaram a sua fé em Jesus. Simples. Então, não dá para entender hoje, no século 21, com tanta tecnologia, com tanta coisa que dá acesso às pessoas para ler a palavra, para aprender e tal, elas vão à igreja e chegam lá e falam assim: eu vou orar, mas não vai acontecer nada. Irmão, pelo amor de Deus, então você está perdendo tempo de vir aqui. Porque se eu vou à igreja só para passar tempo, só para ver amigo, amiga, a mina que eu estou namorando e tal, você está perdendo tempo. Você vai para a igreja para quê? Primeiro, eu vou para adorar o meu Deus vivo e poderoso. Ele tem o primeiro lugar na minha vida, primeiro lugar, Deus. Então no domingo eu vou à igreja, eu adoro ao Senhor. Segundo, eu tenho as minhas necessidades, então com fé eu vou à igreja, eu vou adorar a Deus, e eu sei que esse Deus é tão poderoso e também tão misericordioso, que é capaz de Ele abrir portas, que é capaz de Ele curar, que é capaz de fazer milagres e maravilhas. Para isso que eu vou para a igreja. Mas infelizmente, na vida de muitas pessoas, a fé, ela não está sendo desenvolvida, as pessoas não desenvolvem. E o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Roma, Romanos capítulo 10, versículo 17, ele diz assim: a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Lembra-se, Jesus quando chegava, ele falava do reino dos céus, ele falava de transformação, ele falava de cura. Logo após aconteciam transformações, curas, e o reino de Deus já chegava às pessoas. Da mesma forma hoje, Jesus não está aqui de forma corpórea, mas Ele está aqui conosco, em mim e em você. Então, usando ou capacitando a minha vida para eu falar para você o que está descrito na palavra. Agora, a mensagem que é pregada, a pessoa ouve e fala: mas eu já ouvi tanto falar disso. Irmãos, repreenda isso do teu coração em nome de Jesus. Você precisa vir para a igreja, ouvir a palavra, guardar no teu coração, colocar em prática, porque Deus, Ele verdadeiramente continua sendo Deus, um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que ouve orações. Pode ser que Ele ainda não tenha respondido, mas se você continuar com fé, Deus vai te abençoar, Deus vai te capacitar. Enfim, se for preciso até, eu amo esse texto, faça como os discípulos de Jesus. Porque Jesus começou a falar tanto de fé, que eles chegaram, olharam um para o outro assim, e falaram assim, Lucas 17:5, Senhor, aumenta a nossa fé. Eu já pedi isso para a minha vida. A verdade, eu tenho pedido isso para a minha vida. Deus, aumenta a minha fé. Apesar de tudo que a igreja representa e tem, eu peço ao Senhor, Deus, aumenta a minha fé. Por quê? Porque eu creio que ainda haverá de acontecer mais milagres aqui nesta igreja, para a glória de Deus.
não para a minha glória, para a glória de Deus. Ou seja, os discípulos chegaram no momento que eles falaram assim: Deus, aumenta a minha fé. Que tal hoje no final dessa reunião, na oração, você falar assim: Deus, aumenta a minha fé. Aí você fala assim: como é que Deus aumenta a nossa fé? Você está sentado orando: Deus, manda fé, fé, manda fé, aleluia. Puf, cai a fé. Nossa, agora eu estou fé demais. Não. Como é que aumenta a tua fé? A gente canta aqui: cada vez que a minha fé. É uma chance de eu sentar, baixar a cabeça e chorar. É uma chance de... você quer que a tua fé aumente? Aceite os desafios que a vida te traz todos os dias, que Deus permite justamente para fazer a tua fé crescer. Agora, eu já falei aqui, tem gente que tem algumas enfermidades. Dia desses até brincava com uma pessoa sobre isso, que ela estava no médico, a gente estava junto, acompanhando. Ela disse assim para a médica: não, mas eu tenho rinite, eu tenho... Falou umas 3 coisas. Aí ela falou: mas no histórico aí, por exemplo, você tem algum problema na sua família? Sim, meu pai teve diabetes, minha mãe teve diabetes, e eu tô aí lutando, mas eu não tenho não. Como assim? Eu não tenho, eu não admito, eu oro todos os dias, eu não aceito. Ou eu tenho fé de que Deus pode curar a minha vida, como aconteceu com o sogro do meu irmão. O sogro do meu irmão, enquanto vivo, ele tinha uns 70 anos de idade, morreu com 80, ela vai fumaça. Com 70 anos de idade ele estava com a diabetes lá nas alturas. Aí um dia ele foi na igreja e falou assim: hoje Deus vai me curar desse mal, em nome de Jesus. Pegou uma receita que tinha, rasgou e falou assim: Deus vai me curar. E foi embora para casa. Na outra semana ele fez exame, acabou com as dançarinas do diabo, morreram todas, as diabetes. O que é isso? Fé. É o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera. A sua fé está fundamentada em Cristo. Então, se você começar a admitir, como muitos falam: eu tenho bico de papagaio, eu tenho a coluna travada, eu tenho uma enxaqueca que de vez em quando é tão grande que enche a cueca, né? Eita, meu Deus, eu não aguento mais. Você admite. Você está falando para você mesmo: ei, você tem uma enfermidade. Você pode até estar passando por esse problema, mas em nome de Jesus, quando você vive pela fé, Deus age na vida daqueles que vivem pela fé. Tem 2 histórias, vamos rapidamente aqui. Uma delas eu quero ler com vocês, a outra eu vou colocar no telão aqui. Primeiro, Lucas capítulo 1. Abra a sua Bíblia aí, vamos ler juntos. Aleluia. 2 textos bíblicos que nos mostram os 2 lados, dos que creem e dos que não creem. Lucas capítulo 1, versículo 5. No tempo do rei Herodes, vou lendo aqui para a gente ganhar tempo, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. 7. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Versículo 8. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Versículo 9. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso.
10, chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. 11, então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Versículo 12, quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. 13, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Guarda isso, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Qual que era a oração dele? Está aqui, o anjo diz: Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será 14 motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. 15, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. 16, fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. 17, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Pausa aí. Ele estava orando pelo quê? Bom dia, paz, tudo bem? Ele estava orando por quê? Mas ele já era velho, a mulher também, mas ele orava. Beleza, 18. O anjo veio e falou para ele: você vai ter um filho, você vai dar o nome dele de João, ele vai ser assim, assim, assado. O anjo, Zacarias pergunta ao anjo assim: ué, como é que eu posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Sinceramente, se eu sou o anjo, eu pedia 1 minuto para Deus, já dava um tapão na orelha dele assim. Mas não era isso que você estava pedindo? Não, o anjo foi mais caprichoso aqui, 19. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre à presença de Deus, ou na presença de Deus. Eu fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. 20, agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão num tempo oportuno. Olha o que aconteceu, 21. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. 22, quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. 23, quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. 24, depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. Versículo 25 e último dos que quero ler. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Isto é obra do Senhor. Uma mulher de idade estéril ficar grávida, isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Só até aí. Imagina, irmãos, a pessoa vai para a igreja, aí ele chega lá e fala: Deus, queria tanto ter um filho, queria tanto ter um filho, uma filha. Oh Deus, tem misericórdia. O tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. Aí ele volta: Deus, eu queria tanto ter um filho. Eu imagino que na idade avançada ele chegava lá assim: Deus, eu queria ter filho. Mas ó, amém, toda a glória seja dada ao Senhor. Mas eu queria ter filho. Só que ele já não estava crendo mais na sua oração. Que quando o anjo chega e fala para ele assim: olha, estou te trazendo boas novas, viu? Tipo assim, Deus ouviu tua oração, tua mulher vai ficar grávida, você vai nascer um menino, você tem que colocar o nome dele de João, ele vai ser o antecessor do Cristo e tal, pá. Aí ele olha para o anjo, primeiro ele tem medo, depois que ele perde o medo ele fala assim: mas será que é verdade isso? Que tem muita gente na igreja assim, ele vem para a igreja, ele pede, às vezes ele pede por desencargo de consciência. Oh Deus, eu queria tanto casar, Pai. Tá, você imagina com quem você quer casar? Eu quero casar com um homem, no caso da moça, né? Tá, no caso da moça, tá? Sabe como é que é hoje em dia? Eu quero casar com um homem de Deus, trabalhador, honesto,
aquele cara de família. Deus, me dá esse homem. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, vamos dizer que passe 1 ano. Aí vem um jovem na igreja, trabalhador, honesto, homem de família, só que ele não é tão bonito. Aí a mina olha para ele e fala assim: ele é trabalhador, ele é honesto, mas Jesus podia ser o melhorzinho, né? Aí aparece um bonitão. Opa, Jesus ouviu minha oração. Mas ele é trabalhador? É honesto? É de família? Não, mas é bonito. Aí casa, depois vira um sapo, né? Enfim. Tem gente, irmãos, que vai para a igreja, pede coisas para Deus. Eu estou falando de moça, eu posso falar de homem, eu posso falar de trabalho. Por exemplo, a pessoa chega e diz: Deus, eu tenho fé que eu vou arrumar um emprego, eu vou ganhar 15 mil reais por mês. Aleluia. Irmão, se você quer ganhar você quer arrumar um emprego para ganhar 15 mil reais por mês, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar. Sim ou não? Sim. Agora, existem pessoas que sem estudo conseguem ganhar 15? Existe. Mas são pessoas que se esforçam, que acreditam. Toda vez que eu falo isso, eu lembro quando a gente foi para Israel em 99, a gente precisava vender 6 passagens, a 7ª era grátis, que foi a minha. Peguei o meu irmão, nós juntos fomos lá em Araçatuba, 540 quilômetros, rodamos, oferecemos para todo pastor que a gente conhecia lá, ninguém quis. A gente foi para a região de Tapetininga, de Tatuí, a gente rodou aqui. E com fé, não, nós vamos. Aí o meu irmão, no dia que o dono da agência de viagens, meu irmão falou assim: escuta, mas será que a gente vai conseguir vender 7 passagens, ou 6 passagens? Eu nunca me esqueci, esse senhor, ele disse assim: Marco, Diego, põe uma coisa na sua cabeça, quem se esforça, Deus abençoa. A gente viajou para longe, viajou, no fim nós vendemos as passagens tudo aqui na região da nossa igreja, e eu fui grátis para Israel, para a glória do Senhor. O que é isso? Esforço, fé. Tem gente que às vezes não tem estudo, mas ele se esforça, ele luta, ele não desiste. Vou usar uma expressão chula aqui que meu pai usava: ele se vira mais do que charuto na boca de bêbado. Meu pai falava muito isso. Meu pai era um cara que se virava para sustentar a família, mas Deus sempre abençoava. Por quê? Simples, porque ele acreditava. Acreditava em quem? Acreditava primeiro em Deus. A sua fé era depositada em Deus. E tem o outro lado também, acompanha aqui no telão, Mateus capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. 6, e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. 7, Jesus disse: eu irei curá-lo. Jesus conhecia as pessoas, né? Versículo 8, respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. E por que ele falou isso? Ele explicou, ele falou assim: porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e com os soldados sob meu comando. Eu digo a um vai, e ele vai, e eu digo a outro vem, e ele vem. Eu digo ao meu servo faça isso, e ele faz. Então eu entendo o que é autoridade. Basta uma palavra do Senhor, pronto. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E eu lhes digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. 13, então Jesus disse ao centurião: vá,
Como você creu, assim lhe acontecerá. E o texto termina dizendo: na mesma hora o seu servo foi curado. Entendeu? O cara chega para a igreja, ou vai para a igreja, chega lá, Jesus está presente, sim ou não? Sim. Jesus está aqui hoje, Ele está aqui. Já cantamos para Ele, já adoramos, está aqui. Aí você vai para uma igreja, para um lugar, 4 paredes, um salão, onde se reúne parte da igreja de Cristo, Ele está presente. Aí você chega, ele já fica com dúvida. Eu acho que eu não vou orar hoje não, porque eu estou tão desanimado. Eu acho que Deus não ouve mais a minha oração, né? Não, eu estou bem, tal, tá tudo bem. Eu vou na igreja mesmo só para assistir o culto, porque para mim está sobrando dinheiro, né? Inclusive, se tiver alguém com dinheiro sobrando, passa um pouco para mim aqui, abençoa, né? Estou trabalhando, estou comendo, minha casa boa, beleza. Caso contrário, eu vou para a igreja para quê? Para adorar a Deus. Por quê? Porque eu sei que Ele vai estar presente. E eu sei que a Bíblia garante, onde Deus está presente, basta uma palavra dEle para mudar a história da minha e da tua vida. Uma palavra. O problema é que nós não acreditamos. E hoje a gente vive essa incredulidade. Aliás, eu falo hoje, mas isso não é de hoje. Em Marcos 9:24 tem a história de um homem que tinha um filho. E esse filho, o demônio pegava, o demônio jogava ele no fogo, o demônio fazia ele de gato e sapato. E ele vai até Jesus. E ele fala: Jesus, por favor, cura o meu filho, eu não sei o que eu faço mais. Imediatamente o pai do menino exclamou assim para Jesus, porque Jesus pergunta para ele: você crê que eu posso curar o teu filho? Aí ele, muito sincero, e eu amo pessoas sinceras, principalmente diante de Deus, ele diz assim: creio, me ajuda a vencer minha incredulidade. Eu creio, mas não creio, eu estou em dúvida. E Jesus, com muita misericórdia e amor, porque eu amo Jesus, eu sei que Ele é assim, mesmo com aquela pouca fé, mesmo com aquela aquele homem recebeu o favor de Deus, porque Deus é bom. Podia citar outros textos, não tenho tempo aqui, de milagres que Jesus fez justamente para testar a fé dos seus discípulos. Estavam no barco certa vez, e o barco para lá, para cá, o vento soprando, e aquela tempestade que vinha, e o barco quase virando, e aonde estava Jesus? Dormindo, na almofadinha, lá no fundinho do barco, dormindo. Como é que Jesus conseguia dormir com o barco assim? Você já imaginou você dentro do avião, e o avião, quem já andou de avião sabe, vem aquela turbulência? Tem algumas coisas que faz assim até. Quando eu fui para Israel, da Itália para o Egito, a gente estava lá, de repente eu estava na janela assim, eu olho para a asa começou a fazer assim, eu falei: Jesus amado. Aí eu olho para dentro, o cara lá dentro, o avião sacudindo, o cara já baixa a cabeça, eu falei: pronto, vai cair o avião. Jesus, tem misericórdia, vamos começar a cantar aqui, nós vamos lá, irmão. Meu, dá medo, mas o avião não caiu, tanto que eu estou aqui. Jesus está dormindo. Aí os discípulos não sabiam o que fazia mais. Os caras pescador bom, sabiam lidar com barco, com tempestade, mas era muito forte. Aí vai lá e fala: Jesus, o senhor não está vendo, nós estamos morrendo, acorda. E Jesus fala: ei, vocês, com essa fé de vocês, viu? Vai lá e quieta-te mar, quieta-te céu, tempestade. E vem aquela bonança. Aí um olha para o outro e fala assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Caramba, os caras estavam com Jesus e ainda estavam com dúvida. É a mesma coisa, aconteceu um milagre na tua vida, você fala assim: mas será que foi Deus mesmo? Aí eu vou dar um cascudo, porque milagres só Deus é que faz, e o nosso Deus é especialista em milagres. Ou seja, a questão somos nós é que precisamos mudar, nós é que precisamos continuar crendo.
Apesar das dificuldades, das lutas que eu citei há pouco, que a gente enfrenta aqui na nossa igreja, ainda assim, a igreja está aberta, a igreja está de pé, tem gente que ama a Deus aqui de todo o seu coração, que luta, que ora, que busca a Deus para que essa obra continue assim e alcance outras centenas, milhares de pessoas, se Deus nos permitir. Ontem tinha uma senhora aqui que veio visitar as irmãs, ela é de São Miguel, falou: pô, por que não tem, pastor, uma igreja dessa em São Miguel? Eu falei: ainda não, mas quem sabe no futuro, Deus é que sabe, né? A verdade, meus irmãos, é que hoje, e eu quero encerrar aqui falando sobre isso, se você vasculhar a Bíblia, você vai encontrar vários textos falando sobre fé. Até a tua salvação e a minha salvação, ela existe pela fé. Porque eu não vejo Jesus aqui, eu não vejo anjos aqui. Tem gente que tem uma facilidade para ver anjos. Eu já falei para o senhor: o dia que o senhor mandar um anjo falar comigo, manda assim um tipo da minha altura, né? Enfim, que se o cara chegar voando, aquelas azonas assim, meu Jesus, eu vou para debaixo da mesa, né? Brincadeira à parte, eu não vejo Jesus, nem os seus anjos, mas eu sei que Ele está aqui conosco. E a gente não vê a salvação, a gente pela fé crê. Se a gente continuar firme aqui, se a gente receber Jesus como Senhor e Salvador, permanecer firme, quando a gente partir dessa para outra, a gente vai se encontrar com Ele e passar a eternidade em Sua presença. Isso é fé. Ou seja, Jesus falou muito sobre fé. Eu quero voltar aqui, encerrando, voltar no tempo. Voltar aqui, lá no tempo de Noé. Tempo de Noé. Porque no tempo de Noé, Deus chega para ele e fala assim: Noé, o pecado desse povo que eles estão vivendo chegou de um jeito aqui que vai ser tudo destruído. Mas em você eu vi uma pessoa justa, uma pessoa reta. Então eu vou firmar uma aliança com você. Que tipo de aliança? Uma aliança assim, ó. Você vai construir uma arca, um barco, com essa medida, altura, largura, profundidade, e você vai reunir depois casal de cada animal, e no final você, sua esposa, seus filhos, suas noras, vocês vão adentrar dentro dessa arca, e eu vou preservar a vida de vocês. Beleza? Beleza. E, ó Deus, quando vai acontecer isso? Não te interessa. Você vai construir a arca? Eu vou construir a arca. Eu vou construir a arca. Como? Não sei, mas eu vou construir. Para construir um navio hoje, essas grandes empresas demoram de 2 a 3 anos. Às vezes 4, dependendo do tamanho, para construir um navio, com todo o equipamento, toda a parafernália que tem hoje. Imagina Noé e seus 2 filhos construindo tipo um Titanic, que era enorme, se você pegar as medidas. Imagina você construindo essa arca todo dia, ali batendo prego, todo dia você trabalhando, e passa gente e fala assim: o que você está construindo aí? Não, eu estou construindo um barco, porque Deus falou que vai mandar uma chuva forte, que vai inundar, vai acabar com tudo. Você é louco, cara? Chuva? O que é isso? Chuva? O que é isso? Não, vai cair do céu um monte de água. Cara, vai viver tua vida. O texto diz que eles casavam, davam-se em casamento, faziam festas, e passavam lá e olhavam para ele: você vai ficar nessa vida aí até quando? Vem curtir a vida, vamos beber, vamos fumar, vamos se divertir. Cara, sai dessa. Não, Deus falou que Ele vai fazer algo, e eu creio na palavra de Deus, a minha fé está depositada nele, eu tenho que fazer isso.
Imagina, meus irmãos, segundo os historiadores, de 100 a 120 anos durou a construção. De 100 a 120 anos. E aí o texto diz que quando ele termina, que vem os animais que entram na arca, Deus sela por fora, tipo assim, ninguém mais entra. E veio chuva, e água, e água, e água, e água, porque Deus, quando fala, Deus cumpre. Ele preservou a vida de Noé e da sua família. Ou seja, no dia de hoje tem muita gente desistindo da sua fé. Estamos vivendo um tempo hoje de apostasia. Essa é a palavra, apostasia. O que é apostatar da fé? É desistir da fé. É conhecer Jesus, o Evangelho, e depois desistir. Isso é apostasia. É depositar a sua fé nas outras coisas e não mais em Jesus, e não mais na vida espiritual. É tipo desacreditar que um dia eu vou morrer, que um dia Jesus vai voltar, que um dia isso aqui vai ser destruído e tal. Enfim, é desacreditar da Bíblia. É simples, apostatar. E hoje tem muita gente vivendo essa apostasia. Gente que tipo assim, eu não quero saber. Escuta, mas vão acontecer coisas terríveis. Mas até acontecer. E depositam a sua fé no dinheiro, depositam a sua fé nas coisas que tem, no seu trabalho. E na verdade a nossa fé tem que estar depositada em Deus, porque apesar de tudo que está acontecendo, Deus ainda anda conosco. Meu irmão, apesar da dificuldade que você está vivendo, Deus ainda anda com você. Você que perdeu a fé, perdeu a mão, desanimou, você acha que não, mas Deus anda com você. Senão Mateus 28:20 seria mentiroso esse texto, porque Jesus disse: e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus anda comigo e contigo. Haja visto as coisas que Ele tem feito. O problema é que as pessoas desacreditam até que Jesus está do teu lado. Porque imagina, você xingando, falando palavrão, besteira, pensando, e Jesus vendo tudo isso. Que vergonha, né? Por isso que a gente tem que buscar a santificação a cada dia, mudar os pensamentos, mudar as atitudes, porque Jesus anda conosco. Pelo menos comigo Ele anda. Anda com você? Então, se Jesus anda contigo, poxa, você precisa começar a acreditar mais. Você fala assim: mas a minha vida está de cabeça para baixo. Minha vida financeira, minha vida emocional, minha vida conjugal, minha vida sentimental, eu não sei o que eu faço mais. Espera um pouquinho. Teu barquinho está aí no meio da onda. Não se esqueça, Jesus está nele. E Jesus está sossegado lá. Até a hora que você chegar com fé, falar: Jesus, não dá mais, o Senhor precisa dar um jeito. Estou aqui, Senhor. Mas e o teu dinheiro? É teu, Senhor. Mas e a tua vida? É tua, Senhor. Está aqui, é teu. A minha vida é tua. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu. Senhor, age na minha vida, tem misericórdia de mim. Se você orar com fé, meu irmão, é impossível Deus não abençoar, não transformar a tua vida. Repito aqui para encerrar o que eu disse no começo: a incredulidade que rola hoje no meio dos cultos é muito grande. Parece que Deus não faz mais nada, parece que Deus não tem mais poder, parece que Deus não ama a gente. Meu irmão, Deus, Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele é o mesmo. Ele não muda. Em todos os cultos Ele está presente. Então por que não acontecem as coisas? Porque nós falhamos. Eu quero te encorajar, quem sabe até, se me permite essa expressão, desafiar você, na oração final, orar com fé. Mas a minha fé está fraca. Fala: Senhor, aumenta a minha fé.
aumenta a minha fé. Como que vai aumentar? Eu estou com a dor nas costas. Eu não, né? A pessoa vai falar, graças a Deus eu não estou. A pessoa fala assim, eu estou com a dor nas costas, Senhor, aumenta a minha fé. Aí Deus fala, tá bom. Aí o anjo vem e dá um petelecozinho assim, então aí aumenta mais a dor. Senhor, eu falei para aumentar a fé, não a dor. Mas por que Deus permite que aumente a dor? Para você continuar com fé. Não, pode aumentar a dor, pode aumentar, mas eu tenho certeza que Deus vai me curar. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui, eu não vou sair do mesmo jeito que eu entrei, eu vou sair daqui com a minha vida diferente. Pode vir aí, pode permitir. Não foi isso que Jacó fez brigando com o anjo? Segurou o anjo quase que a noite toda brigando lá. Não, você tem que me abençoar. Não, você tem que me abençoar. Me larga, me larga. E o anjo podia só dar uma na orelha dele, ele já morria. Mas Deus permitiu aquilo para que Jacó tivesse uma mudança dentro dele, que crescesse algo dentro dele. Meus irmãos, a gente precisa voltar à simplicidade do evangelho. Simples, a gente chega, canta a oferta, ouve a palavra, ora com fé, milagres acontecem e a gente vai viver a vida lá fora abençoada, uma vida saudável em nome de Jesus. Crê nessa palavra? Vamos ficar em pé juntos? Pergunte-se para você mesmo agora assim, tipo... Não, primeiro pergunta para a pessoa que está do seu lado. Como é que está a tua fé hoje, hein? Como é que está a tua fé? Eu não sei qual é o problema de dificuldade que você está passando. Eu não sei. Mas eu sei que se a tua fé for provada, e ela está sendo provada, se você está vivendo uma dificuldade, uma luta, uma enfermidade, ela está sendo provada para quê? Deus está te dando uma chance de você crescer. Deus está te dando uma chance de você crescer. Deus está te dando uma chance de crescer um pouco mais. Você que é jovem, você aí adolescente, você mais novo, Deus está te dando uma chance de crescer a tua fé. Deus quer usar a tua vida, capacitar a tua vida para você alcançar outros através da tua fé. Se você crê, feche os teus olhos, em nome de Jesus.